Agora sim, estou olhando para você. Participe do nosso programa de hoje, entrevista com Isabel Montenegro, presidente do Diretório Municipal do MDB. Vamos falar sobre eleições 2020, mas primeiro vamos começar falando sobre Câmara Municipal de Mossoró. Ela que é presidente da Casa Legislativa Municipal. Vamos falar sobre essa movimentação dos vereadores agora nesse período de pandemia, nesse período pré-eleitoral, essa questão dos vetos da prefeitura, toda a questão que envolve a política aqui da nossa cidade. Você pode mandar sua participação, sua opinião para Isabel Montenegro, sua pergunta, ou tratar sobre qualquer assunto de política aqui. Manda mensagem no nosso Twitter, @cenapoliticotcm. Tem também o facebook.com/cenário político TCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @cenário político TCM. E, pessoal, na sessão ordinária de hoje, lá na Câmara, mais um veto da Prefeitura foi mantido pelo plenário da Câmara Municipal de Mossoró. O projeto tratava de transparência de ações contra a Covid. O veto foi referente ao projeto de lei 53 de 2020. A matéria dispõe sobre a transparência das informações relativas ao novo coronavírus. Olha, desde o início da pandemia do Covid-19, inicialmente, principalmente, tínhamos muita dificuldade. Primeiro, um hospital de campanha que foi anunciado e não era um hospital de campanha, era uma unidade que atendia pessoas com Covid. Nós fiscalizamos, tivemos lá, até porque a gente só faz e só diz aquilo que a gente averigua, que a gente tem certeza. Então, paralelo a isso, nós buscamos alternativas para fazer com que as pessoas tivessem o seu direito garantido e que nós pudéssemos esclarecer. Apresentamos um projeto que criava uma comissão para fiscalizar os recursos do Covid, que foi derrubada na Câmara, e apresentamos esse projeto, que é um projeto que trata sobre transparência, inclusive de casos epidemiológicos, dizendo de quantas pessoas estão com Covid, de quantas pessoas já estavam em casa, de quantos leitos de UTI estavam disponíveis a essas pessoas. A oposição, mais uma vez, protestou em plenário. A Secretaria de Saúde está bem organizada para poder saber que isso não está. E transparência não tem, gente. A gente já pediu nesta casa várias vezes. O que nós sempre queremos é o detalhamento do que está sendo feito, Diego. Não adianta não, 1 milhão para tal coisa, não. 1 milhão é com toda a quantidade disso, com o valor disso aqui. É isso que nós precisamos e não tem. Na discussão, o governismo defende que a Prefeitura já segue, de acordo com a Lei Orgânica Municipal e com a Constituição Federal, todas as regras de transparência. A transparência já existe. Eu posso citar aqui que todos os recursos que chegaram estão no portal da transparência. Foi discutido isso, inclusive, na audiência pública da saúde. Essa é uma obrigação dos municípios, através de uma portaria do governo federal, desde que foi iniciada a questão da pandemia, enviados os recursos. Então, o que ocorre? Foi feito um projeto que, na minha opinião e de dos demais colegas, é um projeto eleitoreiro. Porque se já existe a atividade, se já está sendo executado. Aí, para ressaltar também, na reunião de prestação de contas da saúde, não tinha ninguém da oposição para questionar qualquer dado. E foi informado, inclusive, isso, que todos os dados estão no portal da transparência e com a especificação dos recursos Covid. Então, assim, a gente lamenta, eu sei que tem muita coisa que está sendo apresentada aqui, que é em função do período pré-eleitoral. Aí, essa declaração polêmica do vereador Alex Moacir. Vamos já direto com a presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Isabel Montenegro, que está aqui conectada com a gente. Presidente, boa noite, muito obrigada por conversar comigo aqui no cenário político desta quarta-feira. Então, essas movimentações são realmente devido ao movimento, período pré-eleitoral? Acredito que sim, Carol. O vereador Alex Moacir falou aí, eu não estava presente na prestação de contas, mas todos os órgãos, prefeituras, câmaras municipais têm que ter um link separado no portal de transparência para prestar conta dos gastos do Covid-19. Então, realmente, seria redundante essa lei, que a Ipsiliter é uma lei federal que tramita no Congresso Nacional, que com certeza vai ser aprovada e também será outra lei. É um período eleitoral, eu acho que o trabalho do parlamento é esse, não estou criticando o vereador Petras, vereador atuante e tal,
mas eu considero redundante realmente essa lei. Presidente, a gente sempre vê essa disputa, né, entre oposição e governismo lá na Câmara Municipal de Mossoró, mas nesse período existe um diferencial por conta do movimento eleitoral? Com certeza, ratifico o que eu disse. O período eleitoral realmente faz com que as discussões sejam mais acirradas, que se procure apresentar mais projetos para agradar mais as pessoas, mesmo sabendo que são inconstitucionais. Cita aqui o exemplo daquele projeto que foi apresentado para parar de descontar as consignações dos servidores públicos que não tiveram salário reduzido, que não tiveram salários atrasados, mesmo assim queriam deixar de pagar. O Supremo Federal já derrubou isso aí, porque é matéria inconstitucional para ser tratada nos municípios. Em relação a essa questão, então quer dizer que no âmbito do município existe uma diferença em relação ao governo do estado, por exemplo, que tomou essa medida, tomou essa decisão de suspender essa cobrança? O governo do estado fez isso e alguém lá na frente vai pagar, porque banco, quando a gente assina um convênio, como a Caixa tem com a Câmara, com a Prefeitura, com o governo do estado, dizendo, por exemplo, a Câmara, cada dia 28, temos que pagar o que nós descontamos do salário dos servidores. Então, esse aí, alguém vai pagar lá na frente. O que poderia acontecer? A própria Caixa Econômica ofereceu aos servidores a opção de ir lá, renegociar, ter uma tarifa menor e ainda passar 3 meses sem pagar. Mas as pessoas preferem a polêmica exatamente porque é mais uma discussão política. Presidente, na semana passada a gente já viu, mais uma vez, é a primeira vez depois do período das sessões virtuais, agora né, nessa volta presencial, a primeira vez que não teve sessão por falta de quórum. E a senhora chegou a dizer na rádio, a gente, na 95 FM, no meio-dia em Mossoró, que isso é comum e é uma tendência agora a partir do início da campanha eleitoral. Não existe nenhuma maneira de fazer os vereadores participarem das sessões que são somente 2 vezes por semana? Infelizmente não, Carol, a gente reclama muito isso. Em 2014, tentei aprovar um projeto para que fosse descontado do salário dos vereadores as faltas. Infelizmente, até este ano de 2020, 6 anos depois, a gente não consegue aprovar um projeto desse para moralizar. Infelizmente, tem vereador que chega, entra, sai, vai embora, bota presença, não fica, não participa da vida da Casa Legislativa, e aí fica difícil. A gente foi eleito exatamente para estar ali, se inteirando, sabendo o que está votando. Tem gente que está votando, mas às vezes sabe nem o que é, porque não tem o interesse de estar ali debatendo o que deve ser debatido por todos os vereadores. É difícil controlar essa ausência. No período eleitoral, eu posso até fazer um levantamento para vocês de ver quantas sessões foram na última eleição, principalmente as municipais, no caso 2016, deixaram de ser realizadas por falta de quórum, para a gente já ter um parâmetro mais ou menos do que teremos daqui para frente. Gostaria muito desse levantamento, realmente muito importante, a população saber desses números. Presidente Isabel Montenegro. Vamos fazer um rápido intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.